Está no ar. GrandeCast, o podcast onde grandes especialistas falam de temas que realmente importam. Informação, análise e conhecimento para você. Olá, essa é mais uma edição do podcast GrandeCast e nesta edição vamos falar sobre gestão empresarial estratégica. Neste primeiro episódio, vamos conversar com um especialista nesse tema, que trará mais clareza para os futuros empresários, ou aqueles que já atuam no ramo empresarial, principalmente nos pequenos negócios, e não sabe como fazer a gestão de sua atividade e deseja aprender por onde começar. Ao longo destes 2 episódios, vamos contar com a experiência e conhecimento de Rony Peterson. Rony é bacharel em ciência da computação e empreendedor no ramo de tecnologia desde 2000. Foi diretor distrital e instrutor dos treinamentos Mastermind pela Fundação Napoleão Hill de 2015 a 2020. Já acumula mais de 12 mil horas de sala como instrutor e mentor. Nosso convidado é criador do método GEM, Gestão Estratégica de Negócios, para auxiliar empreendedores a levarem seus negócios para a maturidade. Neste método, já ajudou mais de 200 gestores a desenvolverem uma gestão madura. Que tal dar um up na gestão dos seus negócios? Vem com a gente e aproveite de forma significativa o conteúdo do episódio 1 do GrandeCast, Gestão Empresarial Estratégica, uma realização do Departamento de Jornalismo da Rádio Grande FM. Se é relevante para a sociedade, está no GrandeCast. Aperte o play e vem com a gente. Gestão empresarial diz respeito ao conjunto de práticas, métodos e processos utilizados para administrar e guiar uma organização de maneira eficiente e eficaz. É um processo contínuo que envolve o planejamento, a organização, a liderança e o controle das atividades dentro de uma empresa. A relevância da gestão empresarial está em sua capacidade de ajudar a empresa a identificar tanto ameaças quanto oportunidades, além de permitir que ela se posicione de forma competitiva no mercado. Esse processo envolve as seguintes etapas: estabelecer metas claras, analisar o contexto interno e externo da organização, identificar pontos fortes e áreas de melhoria, desenvolver plano de ação, implementar os planos de ação, monitorar e avaliar os resultados. A gestão estratégica pode ser aplicada a empresas de diferentes tamanhos, desde que seus gestores estejam dispostos a definir metas e a distribuir recursos adequados para alcançá-las. Rony traz a sua visão sobre a importância da gestão estratégica, além do que ele considera importante ser feito antes de abrir uma empresa ou após a percepção da importância da gestão. Vamos ouvi-lo. Existe uma estatística que eu gosto muito que diz que 90% das empresas elas são abertas por uma pessoa que é um técnico ou uma técnica. O que é um técnico ou uma técnica? É alguém que sabe fazer algo, que trabalhava para alguém na maior parte das vezes, ou que se formou numa área extremamente técnica e por saber fazer aquilo, por trabalhar para alguém, fala: eu penso que eu tenho condição de abrir um negócio para fazer isso. E ele vai lá e ele abre essa empresa para fazer aquilo que ele domina. O problema é que alguns anos depois ele descobre que apenas saber fazer algo não é o suficiente para gerir um negócio, E aí entra aquela estatística mortal, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, que mais de 80% das empresas vão fechar antes dos 10 anos de vida, E aí quando você pega essa estatística, Paulo e Larissa, você vai ver que a primeira causa, a causa principal da mortalidade das empresas é má administração. Às vezes você tem um produto excelente, você tem um serviço excelente, mas a administração é ruim. E por não ter essa noção de gestão de administração, muitas vezes, mesmo tendo excelente produto, excelente serviço, a empresa vai quebrar ou vai fechar. Às vezes o dono fecha porque ele não aguenta mais, tanto problema na vida dele e volta para o mercado, às vezes, como funcionário. Sim. Então olha como que isso é interessante, Se a gente parar para olhar, de cada 10, 8 fecha. Principal motivo? Má administração. Essa má administração que você está dizendo já com a empresa aberta,
passo inicial seria exatamente um estudo feito anteriormente. Eu penso em abrir uma empresa, é você primeiro estudar qual que seria meu público-alvo, qual a minha capacidade de investimento. Esse é o primeiro passo para quem pensa em abrir uma empresa antes efetivamente de transformar ela na prática? Olha, esse seria o mundo ideal. Infelizmente, plano de negócios bem estruturado. Bem estruturado. Infelizmente, entre o mundo ideal e o que existe na realidade, há uma distância muito grande. Então, assim, no fundo, quem que você conhece que antes de abrir um negócio falou assim, vou fazer um plano de negócio, vou fazer um estudo de mercado, vou verificar a análise de concorrência, vou fazer levantamento de todos os custos da operação, é a minoria que faz isso. Então, assim, a grande maioria, ou ele decide empreender por uma necessidade, que a grande maioria ou ele ficou desempregado, ou ele passou por uma situação como aconteceu na pandemia, ou a empresa que ele estava ali fechou, e ele fala, entre eu voltar para o mercado e eu tentar alguma coisa, muitas vezes ele vai tentar alguma coisa. Então a maior parte ele começa totalmente no susto, sem planejamento nenhum. Então se ele começou dessa maneira, qual que é o melhor momento para ele organizar a empresa dele? Assim que ele tiver consciência de que ele precisa mexer na gestão dele. Pode ser no início, pode ser uma empresa que já tem muitos anos. Já treinei pessoas que tinham acabado de abrir uma empresa, a pessoas que tinham empresa há 25, 30 anos. E todos eles têm aproveitamento, por quê? Porque independente da fase que você está da empresa, sempre tem algo que você pode ajustar e melhorar dentro da gestão. O ideal seria fazer um plano de negócios, Se você faz um plano de negócios, ou tem modelos mais simples do que um plano de negócio, mas se você faz um planejamento mínimo, seria bem melhor. Você já sai à frente de muita gente. Mas a maior parte das pessoas nem tem conhecimento para isso, Paulo. Às vezes ele tem conhecimento só da área técnica. E aí ele abre a empresa porque ele acredita que por ter um bom produto ou um bom serviço vai dar certo. Até tem um livro que a gente utiliza no treinamento que chama O Mito do Empreendedor. O autor chama Michael Gerber. O Gerber é um consultor norte-americano de pequenas empresas. Ele já faz isso há mais de 30 anos e quando ele escreveu o livro, ele já tinha atendido mais de 25 mil empresas antes de escrever esse livro. E por que o livro chama o mito? O mito é justamente isso. Ele fala que existe um mito que é saber fazer algo é o suficiente para ter uma empresa que dá certo. E aí ele descobriu ao longo dessas 3 décadas que não é o suficiente porque 80% vai morrer. 80% das empresas vão fechar. Então, só saber fazer algo não é o suficiente. É importante muito. Produto bom, serviço bom, talvez seja o centro da operação. Mas se você não souber gerir caixa, se você não souber gerir pessoas, se você não souber fazer publicidade, se você não souber estruturar o seu departamento comercial, muitas vezes a tua empresa não vai para frente. Então não existe o melhor momento. O momento é quando o dono percebe que ele precisa fazer algo. Durante nossa entrevista com o Rony, ele trouxe de forma clara e simples o quanto os processos e a análise dos resultados impactam no crescimento da empresa. Para que uma empresa esteja preparada para enfrentar as dificuldades atuais do mercado, alguns pilares são de extrema importância. Conforme Rony, temos 9 pilares, sendo eles: primeiro, cultura; segundo, produtos e serviço; terceiro, marketing; quarto, vendas; 5, experiência do cliente; 6, finanças; 7, processos; 8, pessoas; e 9, planejamento. O primeiro pilar, cultura, é o conjunto de valores, crenças, práticas e comportamentos que define a identidade da organização e guia como os colaboradores se relacionam entre si, com os clientes e com o mercado. Ela é formada pela missão, visão e valores da empresa e reflete nas atitudes diárias, no ambiente de trabalho e nas decisões estratégicas. Basicamente, a cultura da empresa é o jeito de ser da organização. Ela influencia o clima organizacional, a motivação da equipe e até a percepção externa da marca. Vamos ouvir o que Rony nos diz sobre esse assunto? Cultura, eu gosto muito da definição que diz que cultura é o jeitão da empresa. É o jeitão que as coisas acontecem ali. Se o dono intencionalmente não implementou os rituais para que todo mundo entre na cultura da empresa, vai existir uma cultura ali mesmo que não seja dele. Toda empresa tem uma cultura. Sim. Na maior parte das empresas, a cultura é dos funcionários e não do dono. Então, quando você não implementa isso intencionalmente, quanto mais pessoas você contrata, mais a tua cultura vai se deformando, porque vai entrando pessoas totalmente diferentes. E aí eu falo que esse não é o pior. O pior é que geralmente ela é balizada por baixo. É pelos piores colaboradores. Então eu dou sempre um exemplo. Você tem lá um time de 3 pessoas que super performam, super engajados, que tudo que você pede faz mais do que o combinado. Aí você contrata um quarto, que é devagar, quase parando, e coloca nesse time de 3 aqui.
Você acredita que esse quarto aqui, ele vai ficar super performático? Ou esses 3 vão voltar pro nível do quarto? Geralmente os 3 vão pro nível do quarto. Porque eles vão falar assim, mas a gente trabalha, não faz nada, fica nas nossas costas. Daqui a pouco, os 3 que estavam super engajados, eles começam a perder o engajamento. Perde a motivação. Então, se você olhar dessa maneira, você vai vendo que a cultura vai balizando por baixo, pelos piores funcionários. Sim. E aí tem um desafio dos empresários, e muita gente, quando eu falo isso na internet, não gosta. Né? Tem um desafio dos empresários. O empresário tem desafio para mandar a gente embora. A maior parte dos empresários tem desafio para mandar a gente embora. Eu não sofro, Paulo. Já sofri muito. Hoje eu não sofro. Cara, não tá na cultura, não tá performando, não é o que a gente tinha combinado, manda embora e vamos procurar o próximo. Mas não tá fácil encontrar pessoas? Nem um pouco. Mas entre você ter que trabalhar talvez dobrado com alguém no teu time ou você ter que cobrir... E tem um custo para isso, né? Sim, então eu trabalho dobrado até que eu encontre a pessoa, não tem problema. Porque se eu deixo, aí vamos pegar aquela analogia que muita gente faz, se eu deixo a maçã podre no cesto, vai apodrecer as outras maçãs. Então, cultura, ela é top-down, ela tem que vir do dono para os colaboradores. Óbvio que existe toda uma estrutura, toda uma técnica, todas as ferramentas que você precisa para isso, mas o dono precisa definir, a cultura da minha empresa vai ser essa, e quem vir trabalhar comigo vai ter que seguir essa cultura. Quem não se encaixar nela não serve para trabalhar comigo. E aí, você vai ver que as empresas que têm essas culturas fortes, as pessoas amam trabalhar lá, porque elas se encontraram naquela cultura. Não é algo do tipo opressor, não. A pessoa fala, não, eu gosto de trabalhar nessa empresa porque ela tem esse ritmo. Ela tem esse ritmo. É isso aí. A pessoa adora. Quem não tá naquela cultura e a cultura tá bem definida, ela não fica. Sim. Às vezes ela pede pra sair. Você está gostando do nosso conteúdo? O tema deste episódio do Grande Cast é Gestão Empresarial Estratégica. E esta é somente a primeira parte da conversa que estamos tendo com o Rony Peterson, que está oferecendo dicas, informações e conselhos importantes, tanto para quem já tem um negócio ou principalmente para quem pretende ou vai entrar numa atividade empresarial e busca conhecimento para ter sucesso na sua atividade. No nosso próximo episódio, nosso convidado nos ajudará a analisar os processos atuais para identificar melhorias, documentar os novos procedimentos de forma clara e treinar a equipe para garantir alinhamento, além de nos dar dicas de como implantar as mudanças de maneira gradual, monitorando métricas de desempenho para avaliar os resultados. Então você já sabe, contamos com a sua audiência no episódio 2 do Grande Cast Gestão Empresarial Estratégica. Grandes personalidades, grandes assuntos e conversas que fazem a diferença. Aqui no Grande Cast. Este foi o podcast Grande Cast, disponível no grandefm.com.br ou na sua plataforma de áudio preferida. Siga nosso podcast nas redes sociais, assine nosso podcast, se inscreva em nossos canais e favorite nosso conteúdo. Assim você será notificado toda vez que tivermos novidades. Esperamos que você tenha gostado de nosso conteúdo e em breve o segundo episódio estará à sua disposição. Grandes entrevistas. Grandes temas, grandes transformações, tudo isso num clique. Aqui no Grande Cast, onde as vozes dos especialistas chegam até você.